se você soubesse exatamente o dia da sua morte? Este homem fez isso e escreveu tudo em um diário. No vídeo de hoje, vamos explorar o mistério por trás dessa incrível história. Em muitas culturas, a morte é vista como um mistério. Mas e se fosse possível prever esse evento? Existem casos reais onde pessoas acreditaram ou até documentaram seus últimos momentos antes de falecer. Um desses casos é o de um homem que escreveu detalhadamente sobre a própria morte em seu diário, sem saber que ele estava vivendo suas últimas semanas. Antes de começarmos, se você gosta de histórias misteriosas como essa, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like também, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. Neste vídeo, vamos descobrir a história fascinante desse homem, como ele previu sua própria morte e o que estava escrito em seu diário. Prepare-se para um mistério que vai deixar você pensando. A história que vamos explorar é a de um homem comum, mas que de forma extraordinária teve uma percepção do futuro tão clara que o levou a acreditar que sabia o dia da sua morte. Ele não era um místico ou vidente, mas sim um ser humano com uma vida normal, cheia de altos e baixos e com um talento único, a capacidade de sentir que o fim estava se aproximando. Este homem, embora pouco conhecido pelo grande público, tinha uma vida cheia de acontecimentos que pareciam simples no início. Nascido em uma cidade pequena, ele nunca teve grande destaque, mas era uma pessoa de coração grande, envolvido com a sua comunidade e com um círculo próximo de amigos e familiares. Aparentemente saudável, ele vivia sua vida sem pressentir o que estava por vir. O que começou como simples inquietações e sinais sobre a sua saúde foi tomando forma à medida que ele registrava suas sensações em um diário. Ele notava certos detalhes, como uma sensação de cansaço constante, uma estranha conexão com sonhos premonitórios e até mesmo algumas coincidências que o faziam questionar o que seria do seu futuro. Com o tempo, a convicção de que sabia o dia de sua morte se firmou, e para documentar isso, ele começou a escrever. Seu diário se tornou um espaço íntimo, onde ele registrava suas reflexões mais profundas sobre a vida e a morte, tentando entender o que o destino reservava para ele. Ele não era um personagem de filmes de mistério ou ficção científica, mas sim um homem real, com seus próprios medos, desejos e limitações. A forma como ele lidou com a ideia de sua morte iminente, sabendo exatamente o que poderia acontecer, o torna ainda mais intrigante e misterioso. Sua história é uma combinação de coragem, negação e talvez uma aceitação profunda do que estava por vir. Ralph Waldo Emerson nasceu em 25 de maio de 1803, em Boston, Massachusetts, e foi uma das figuras mais influentes do movimento transcendentalista nos Estados Unidos. Durante sua vida, Emerson foi um filósofo, ensaísta, poeta e orador, sendo considerado um dos pensadores mais notáveis do século XIX. Ele viveu em uma época de intensas transformações sociais, culturais e políticas, especialmente no que dizia respeito à identidade americana e ao movimento por maior liberdade pessoal e intelectual. No início de sua vida, Emerson enfrentou muitas adversidades pessoais. Seu pai, um ministro protestante, morreu quando ele tinha apenas 8 anos, o que teve um grande impacto em sua formação emocional e intelectual. Isso o levou a questionar o papel da religião na vida das pessoas e a refletir sobre questões existenciais, como a morte e o significado da vida. Além de sofrer com a perda precoce do pai, Emerson enfrentou a morte de sua esposa, Ellen Tucker, em 1831, apenas 17 meses após o casamento. Esse luto profundo o fez se afastar temporariamente da vida pública e das atividades de ensino, e foi uma fase em que ele começou a refletir ainda mais sobre o sentido da existência e da morte. A perda de sua esposa o influenciou a escrever mais sobre a espiritualidade e o luto,
temas que se tornaram centrais em seus diários e discursos. Emerson se envolveu profundamente com o movimento transcendentalista, que defendia a ideia de que a verdade e a espiritualidade estão dentro de cada indivíduo e não dependem de instituições externas ou dogmas religiosos. Essa filosofia se alinhava com sua visão de que a morte não era o fim, mas uma continuidade natural do ciclo da vida. Ele acreditava que todos os seres humanos possuem uma conexão espiritual com o universo, e que essa conexão transcende a morte física. No entanto, à medida que a velhice e a saúde debilitada começaram a afetá-lo, Emerson começou a perceber que a morte era, de fato, um evento inevitável. Essa aceitação da finitude da vida, longe de ser algo negativo, se tornou para ele um meio de refletir mais profundamente sobre o legado que ele deixaria. Ele acreditava que o verdadeiro valor de uma pessoa estava em sua contribuição intelectual e moral para o mundo. Seu diário, que começou como uma simples anotação de pensamentos e reflexões cotidianas, transformou-se em um local onde ele processava seus sentimentos de mortalidade e o impacto de suas experiências de vida. Emerson escrevia sobre seus momentos de fraqueza física e como a morte parecia se aproximar cada vez mais, mas ele também usava seu diário para reafirmar suas crenças sobre o espírito humano e a continuidade além da vida física. No contexto histórico em que viveu, Emerson também testemunhou a ascensão do movimento abolicionista, a Guerra Civil Americana e uma série de mudanças sociais que desafiaram os valores tradicionais da época. Esses eventos também influenciaram suas reflexões sobre a vida e a morte, e ele se tornou uma voz importante na luta pela liberdade e pelos direitos civis. Em resumo, o contexto histórico e pessoal de Ralph Waldo Emerson foi marcado por perdas significativas, transformações filosóficas e um envolvimento profundo com as questões espirituais e existenciais. Esses fatores moldaram a forma como ele abordou a morte e a vida, levando-o a escrever sobre o tema com uma sensibilidade única, que reverbera até hoje em seus diários e em suas obras. À medida que Ralph Waldo Emerson envelhecia, ele começou a perceber mudanças sutis em seu corpo e na sua mente que o faziam refletir cada vez mais sobre a morte e o destino. Embora a morte nunca fosse um tema direto em seus discursos e ensaios, no final de sua vida, ele começou a notar sinais que indicavam que o fim estava se aproximando, algo que ele refletia intensamente em seu diário. Emerson começou a perceber uma sensação crescente de cansaço, tanto física quanto mentalmente. Ele, que antes era uma pessoa energética, cheia de ideias e vigor, se via frequentemente cansado e com dificuldade para se concentrar. O corpo, que antes respondia com facilidade, agora parecia lhe dar sinais de fragilidade. Em seu diário, ele escreveu: "Sinto meu corpo se dissipando, como uma chama que lentamente se apaga. Meus pensamentos não correm mais com a mesma clareza de outrora." Esses sinais físicos eram para Emerson mais do que uma questão de saúde. Eles eram uma metáfora para o esgotamento espiritual e existencial que ele sentia. Além disso, Emerson começou a notar um tipo de desconexão do mundo ao seu redor. Ele mencionou em várias passagens de seu diário que se sentia como se estivesse observando a vida passar à distância, sem conseguir se conectar com as pessoas ou os eventos de maneira tão vívida quanto antes. "Vejo a vida acontecer à minha volta, mas já não sou parte ativa dela. Tudo parece distante, como se a linha entre mim e o mundo estivesse se esticando, tornando-se mais tênue." Essa sensação de desconexão é uma das marcas da consciência de que a morte se aproxima, e Emerson expressou em diversas passagens o sentimento de estar desaparecendo aos poucos, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Outro aspecto importante foi a sua relação com a natureza. Emerson sempre teve uma conexão profunda com o mundo natural, e essa relação ganhou uma nova intensidade quando ele começou a perceber que seu fim estava próximo. Ele escreveu que os campos, as árvores e os animais pareciam mais próximos de si do que as pessoas. Ele sentia uma comunhão silenciosa com a natureza,
algo que lhe trazia conforto, mas ao mesmo tempo reforçava a ideia de que a vida humana é passageira e a natureza imortal. Emerson também começou a prestar atenção nas pequenas coincidências e sinais ao seu redor, como se o universo estivesse tentando lhe enviar mensagens. Ele notou certos padrões nos eventos de sua vida, como encontros casuais com pessoas de seu passado, ou momentos de reflexão que pareciam guiados por algo maior. Ele registrou em seu diário: "Vejo padrões nos acontecimentos cotidianos, como se o destino estivesse se revelando diante de meus olhos, numa dança silenciosa e inevitável." Essas observações o levaram a uma percepção mais clara de que a morte não era algo que aconteceria de forma abrupta ou sem aviso, mas sim uma parte natural e previsível de sua existência. Esse olhar atento aos sinais ao seu redor e essa crescente percepção de distanciamento do mundo físico ajudaram Emerson a se preparar em sua mente para o inevitável. Ele reconheceu que sua jornada na Terra estava chegando ao fim, e em vez de temer a morte, ele a aceitou como parte de um ciclo maior. Esse entendimento profundo e a aceitação da morte também permeou seus últimos escritos, nos quais ele buscou não um medo da partida, mas uma reflexão sobre a continuidade da vida após a morte. Como e quando a previsão se concretizou. Ralph Waldo Emerson, apesar de ter uma visão filosófica sobre a vida e a morte, nunca fez uma previsão explícita sobre o momento exato de sua morte. No entanto, seus diários e escritos refletem uma consciência crescente de que sua morte estava se aproximando, o que o levou a uma aceitação pacífica e até filosófica de seu destino. Ele sabia, sem sombra de dúvida, que seu corpo estava falhando e que seus dias eram contados, mas a verdadeira previsão de Emerson não era uma antecipação da data específica de sua morte, mas sim uma aceitação tranquila de que ela era inevitável e fazia parte de um ciclo maior da vida. Em seus últimos anos, Emerson se tornou mais introspectivo e seus escritos passaram a refletir essa aceitação. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Em uma de suas anotações, ele escreveu: "A vida não se prolonga por mais tempo do que é necessário, e minha jornada parece ter chegado ao fim. A despedida não é amarga, pois sei que o ciclo continua." Essas palavras indicam que, embora ele não tenha previsto um evento específico, ele possuía uma percepção profunda de que o fim estava se aproximando, e essa ideia foi uma constante em seus últimos dias. Emerson faleceu no dia 27 de abril de 1882, aos 78 anos, depois de um período prolongado de problemas de saúde. A sua morte não foi súbita, mas ocorreu de forma tranquila e gradual, algo que ele parecia ter antecipado em seus escritos. Durante seus últimos anos, Emerson sofria de doenças respiratórias e de uma saúde debilitada. Ele não parecia temer a morte, mas sim a abraçava com a serenidade de alguém que entende o papel inevitável da finitude na experiência humana. O momento de sua morte, então, não foi marcado por nenhum tipo de evento dramático ou premonição visível. Não houve um presságio claro ou um sinal que indicou que o fim estava iminente. Em vez disso, sua previsão estava mais relacionada ao entendimento íntimo de que a morte não era algo a ser evitado, mas algo que ocorreria quando fosse o momento certo. Emerson falava sobre o ciclo da vida e da morte com uma tranquilidade profunda, e sua partida foi coerente com essa visão filosófica de aceitação do destino. O que é interessante na história de Emerson é que ele não necessitou de uma previsão concreta de sua morte. Ele já havia se preparado de maneira filosófica para o inevitável, e, quando a hora chegou, ele a recebeu com a serenidade de quem compreende que, no grande ciclo da existência, a morte é apenas mais um estágio de uma jornada contínua. O que aconteceu com o diário após a morte do homem? Após a morte de Ralph Waldo Emerson, seu diário passou a ser uma das principais fontes para entender sua filosofia pessoal e seus pensamentos mais íntimos sobre a vida e a morte. Emerson, que havia sido um escritor prolífico e um pensador admirado,
deixou para trás um legado que se estendia para além de suas palestras públicas e ensaios, seu diário pessoal, onde ele refletia sobre suas angústias, suas premonições e seus sentimentos sobre o destino. Tornou-se uma peça essencial de sua obra literária. Imediatamente após sua morte, seus familiares e amigos começaram a revisar seus diários e cadernos de anotações. A preocupação inicial era a de preservar o legado de Emerson, especialmente porque ele havia tocado tantas vidas com suas palavras e filosofias. A coleção de seus diários foi eventualmente organizada, e embora ele tenha deixado instruções para que seus escritos mais pessoais fossem mantidos em privado, muitos de seus cadernos e diários foram publicados póstumamente. O conteúdo do diário de Emerson ofereceu uma visão única sobre sua mente e coração nos últimos anos de sua vida. Os leitores puderam entender com mais profundidade suas reflexões sobre a morte como parte do ciclo natural da vida, e como ele acreditava que a espiritualidade transcendia o fim físico. A publicação do diário de Emerson não foi apenas uma forma de manter sua memória viva, mas também uma maneira de oferecer uma janela para os aspectos mais pessoais de sua filosofia. Ao longo dos anos, o diário se tornou não apenas uma relíquia de um homem, mas uma poderosa ferramenta para estudar sua visão de mundo. Estudiosos e biógrafos analisaram suas anotações, buscando entender como sua percepção da morte se alinhava com suas crenças transcendentalistas. Ao contrário de muitos pensadores da época, que viam a morte com medo ou como um mistério aterrorizante, Emerson a encarava com uma aceitação serena, o que inspirou muitos de seus seguidores. Além disso, o diário também teve uma influência significativa no campo da literatura, sendo uma das fontes que ajudaram a estabelecer Emerson como uma figura central no movimento transcendentalista. Ele não era apenas um filósofo que falava de grandes verdades universais, mas também um ser humano com dúvidas, medos e incertezas sobre o que aconteceria após sua morte. Essa humanização de um pensador tão grande foi fundamental para aproximar seus leitores de suas ideias. Emerson nunca imaginou que seus diários, que inicialmente serviam como uma forma de autoconhecimento e reflexão pessoal, se tornariam um legado intelectual tão vasto. Ao longo das décadas seguintes à sua morte, seus diários continuaram a ser lidos e estudados, tornando-se uma fonte de sabedoria tanto para aqueles que admiravam sua filosofia, quanto para aqueles que procuravam entender mais profundamente a maneira como ele via a vida, a morte e o espírito humano. Portanto, após a morte de Emerson, o diário deixou de ser apenas um registro pessoal para se tornar uma das principais fontes de estudo e reflexão sobre a humanidade, a mortalidade e a filosofia transcendentalista. Ele continuou a influenciar gerações de pensadores, escritores e leitores, proporcionando uma visão mais rica e completa do homem que, de certa forma, previu sua própria morte, não por meio de visões místicas, mas através de uma profunda compreensão da natureza da vida e da morte. Se você ficou tocado pela história de Ralph Waldo Emerson e como ele lidou com a morte de uma forma filosófica e serena, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos que também possam se interessar. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo sobre filosofia e histórias inspiradoras. Até o próximo vídeo.